Muitos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa examinando as Escrituras na Rádio Shalom 89,7. E vai ao ar todas as terças-feiras, das 22 à meia-noite, sempre trazendo assuntos diferentes, temas da Palavra de Deus e comentando, pregando em cima dessa Palavra de Deus, examinando as Escrituras, como diz o programa, né? Sempre com base bíblica, sempre através da Palavra de Deus, porque é ela que é o nosso guia. Não é com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com a Palavra de Deus. Então, nessa noite nós vamos fazer um pouco diferente o programa. Eu vou tratar de um assunto, mas depois que o irmão Joel colocar no ar a participação dele, e vai ser um tema diferente. Então vamos orar para dar início ao programa, e após a oração vamos estar ao vivo com o nosso querido irmão Joel, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor amado, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, fazendo a tua obra nos estúdios da Rádio Shalom, Senhor amado. E pedimos, Senhor poderoso, para que nós aprendamos um pouco mais da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e ela nos ensina cada dia um pouco mais da tua vontade, um pouco mais do teu evangelho, um pouco mais para nós, para cada um de nós. Então eu te peço, Senhor amado, abençoa cada irmão, a cada irmã que estiver ouvindo, que dê o discernimento, que dê a sabedoria, porque tudo aquilo que nós vamos pregar, que nós vamos aprender e ensinar também, vamos aprender junto com os irmãos nesta noite, e vai ser tudo com base na tua santa e inerrante palavra. Por isso eu te agradeço, Senhor amado, abençoa cada um em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então estamos na linha com o nosso irmão Joel. Paz do Senhor, irmão Joel. A paz do Senhor, irmão Marion. Amém, glórias a Deus. Prazer em ouvir tua voz novamente, ao vivo e a cores. Glória a Deus. Então, irmão, vai trazer qual o tema nessa noite, meu irmão? Irmão, hoje eu vou trazer um tema polêmico mesmo. Hoje eu vou apresentar um tema sobre dízimos e ofertas. Se o dízimo é cristão ou não, se o dízimo é uma ordenança para nós cristãos gentios da Igreja de Cristo. Né, e eu vou estar falando bem sobre esse assunto aí, que é um tema muito polêmico. Glória a Deus, realmente, né, irmão? É um tema que fala da parte que mais dói no homem, né, irmão? São dízimos e as ofertas. Mas nós vamos ver então, né, irmão, o que a Bíblia tem para nos ensinar, para nos mostrar, né? Vamos ver nessa noite aí. Então, irmão, está com a palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, estamos aí saudando mais um dia, mais uma programação, os nossos ouvintes, pastores, os membros, os irmãos, né, com a paz do Senhor Jesus. E como eu falei para o irmão Marion, esta noite eu vou apresentar um tema que é um tema proibido pelas igrejas de ser ensinado, de ser pregado. Então eu gostaria que os irmãos tivessem muita atenção nesse estudo, né, para não perder nenhum detalhe, porque o que vai ser apresentado é muito importante para o seu conhecimento e para a sua libertação também, né? Porque este tema, como eu disse, é um tema proibido de ser pregado nas igrejas, mas é uma verdade absoluta da palavra de Deus. É uma verdade absoluta das Escrituras, que Deus revela na sua palavra, porque a Bíblia interpreta por ela mesma. Então eu vou falar sobre o dízimo, e também vou explicar depois na parte final, qual é a forma correta do cristão hoje em dia contribuir. Mas eu quero falar sobre o dízimo, se o dízimo é uma ordenança para nós cristãos hoje, da Igreja de Cristo. Porque o dízimo fazia parte da lei de Moisés, né? Mas o dízimo, ele é bíblico? Sim, o dízimo é bíblico, porque está na Bíblia. Mas será que ele é cristão? Né? Porque se você chega para um pastor hoje, ou por um encarregado, até para um membro, obreiro, e você pergunta, como eu já perguntei, pastor,
Me diz uma coisa, por que que o senhor não come carne de porco? Ou seja, por que que o senhor come carne de porco e não guarda o sábado, se isso está na Bíblia? Ele vai te responder o que? Não, irmão, isso fazia parte da lei de Moisés, irmão. Agora nós estamos na lei da graça, né, em Jesus agora, isso fazia parte da lei. Não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Mas aí você pergunta para ele, tá, mas pastor, mas o dízimo também fazia parte do contexto, né, das leis e ordenanças da lei de Moisés. Não, irmão, mas o dízimo Jesus mandou dar também no Novo Testamento. Tá? Então, nós vamos explicar sobre isso essa noite. E vamos começar então pelo começo. Né? Porque dizem assim, não, mas o dízimo não está na lei, mas o dízimo era desde Abraão, aonde nem tinha lei ainda, né? Então o dízimo é desde Abraão, antes da lei, né? Então o dízimo é para nós hoje. Então vamos ver sobre isso então. Vamos ver, porque antes da lei de Moisés, só existe 2 passagens em Gênesis que falam sobre o dízimo. Uma foi de Abraão e outra de Jacó. Vamos ver a primeira com Abraão em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, a partir do verso 16. A partir do verso 15, diz assim, Gênesis 14, 15. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. E o 17, voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Esse contexto aqui, Abraão saiu para uma guerra contra o rei Quedorlaomer para resgatar o seu parente Ló e a sua família e todos os seus bens que ele estava aprisionado com esse rei Quedorlaomer, né? E lembrando que Abraão, ele já era riquíssimo, entendeu? Então, aqui diz aqui, ó, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Hebreus 7, e versículo 4 diz assim, que Abraão deu a Melquisedeque o dízimo dos despojos. Abraão, ele deu o dízimo dos despojos da guerra, ou seja, daquilo que ele venceu o rei e os soldados, ele pegou as coisas e deu o dízimo de todos os despojos da guerra para Melquisedeque. Percebam que Abraão não deu o que era dele. Isso que Abraão era riquíssimo, e não tem menção alguma que Abraão deu o dízimo alguma vez. Foi a única vez em toda a Bíblia que Abraão deu o dízimo, e deu o dízimo ele que não era dele. Então, isso não era uma ordenança de Deus, nunca foi. Abraão, ele deu porque ele quis. Ele deu daquilo que não era dele. Deu um dízimo dos despojos da guerra que sobrou. Ele não deu dos seus bens, das suas fazendas, não. E a outra passagem é de Jacó, que está em Gênesis capítulo 28, verso 20 ao 22, que diz assim, Gênesis 28, 20. Então Jacó fez um voto com Deus, dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim, nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Então aqui Jacó, ele está fazendo um voto com Deus. E percebam ainda que Deus ainda nem era o Deus de Jacó. Ele fala aqui, ó, então, né, se Deus me prover roupa, comida e me guardar, então o Senhor será o meu Deus. Vê que ele ainda faz ainda uma chantagem com Deus, né? Se o Senhor me guardar, então o Senhor será o meu Deus, né? E então eu faço um voto, eu lhe darei o dízimo de tudo.
Lembrando que Deus não mandou nada, não ordenou nada. Foi um voto de Jacó pessoal. Lembrando também que Abraão, ele não passou, né, para Isaac, seu filho, que ele tinha que dar dízimo. A Bíblia não menciona que Isaac deu dízimo. Nem Abraão deu mais dízimos de nada do que era dele. Ele deu só dos despojos. E Jacó aqui, irmãos, ele deu de um voto que ele fez com Deus. E a Bíblia não conta se ele deu ou não. Eu acredito que ele deu, mas a Bíblia não relata que ele deu. Mas eu creio que ele deu. Então não foi uma ordenança de Deus. Então essa base que o dízimo era antes da lei, né, que Abraão deu o dízimo, isso não pode ser usado, de maneira alguma. Vimos aqui que Deus não mandou nada e Abraão deu o dízimo daquilo que não era dele. Ou seja, é a mesma coisa. Os assaltantes de banco, porque tem muitos ladrões que dão dízimo, querem ser abençoados, ladrões, né, os traficantes. Imagina, eles fazem um assalto, eles roubam ali 10 milhões, e eles pegam daquele dinheiro roubado e dão um dízimo. Eles estão dando o dízimo de algo que não é deles. Isso não serve para Deus. Eles acham que vão ser abençoados. Então é só um exemplo para os irmãos saberem que Abraão, ele deu daquilo que não era dele. Isso não vale como dízimo, de maneira alguma. Agora vamos ver o dízimo quando ele foi na lei. Agora vamos ver na lei de Moisés sobre o dízimo. Livro de Levítico, capítulo 27. Vou tentar explicar o mais resumido possível, o mais esclarecido e rápido, porque o tema é longo. Levítico, capítulo 27, do versículo 30 ao 34. Aqui no capítulo de Levítico 27, Deus está ordenando vários tipos de leis, de preceitos, de regras, muitas regras e preceitos e ordenanças aqui neste capítulo. E um deles é o verso 30, que Deus diz assim, do 30 ao 34. Deus fala: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados, separados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais, que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, para os israelitas. Então aqui Deus está colocando mais um dos 613 preceitos da lei, que é o dízimo. É apenas mais um preceito, que é o dízimo. E Deuteronômio, capítulo 14, livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa repetição da lei. O livro de Deuteronômio, Deus apenas repete diversas leis. Deuteronômio capítulo 14 e verso 22 até o 27. Deus fala: separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Percebam que o dízimo no Antigo Testamento era sempre entregue de ano em ano, uma vez por ano. Não era todos os meses, todas as semanas. E outra, o dízimo nunca foi dinheiro, nunca foi moeda. Porque muitos pastores e líderes dizem: não, irmão, mas naquele tempo ainda não existia dinheiro. Hoje é dinheiro, porque hoje, né? Mas naquele tempo era fazenda, era colheita. Não, claro que existia dinheiro. Abraão era rico, ele fez compra com prata, com ouro, com moedas de prata. Claro que existia dinheiro. O dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era plantações, colheitas, sementes, boi, tudo o fruto do campo. Separe o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. O dízimo era entregue uma vez por ano. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus.
Mas se o local for longe demais, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais. Troquem o dízimo por prata. Está dizendo aqui que para o povo, que se o povo não conseguir levar o dízimo, né, porque é plantações, é boi, é semente, é muita coisa. Se eles não conseguirem levar até o local que Deus escolheu, Deus fala, troquem o dízimo por prata, ou seja, por dinheiro, e levem a prata ao local que o Senhor, seu Deus, tiver escolhido. Com a prata, compre o que quiserem. Ele disse aqui para vender a colheita deles, o dízimo, que nunca foi dinheiro, que é colheita, semente, os frutos da terra, que era dado de ano em ano. Deus diz aqui, com a prata, compre o que quiserem, bois, ovelhas, vinho, ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com as suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. Ainda Deus, ele manda eles comerem o dízimo, e venderem o dízimo, que é o fruto das sementes, né? Só estou passando aqui algumas partes sobre o dízimo da lei, para os irmãos entenderem que o dízimo nunca foi dinheiro, e que os israelitas ainda comiam o dízimo. Vendiam, pegavam dinheiro e compravam alimentos para comerem com as suas famílias na presença do Senhor. E Deuteronômio capítulo 26. Deuteronômio 26, apenas no verso 12 e 13. Deus fala, no verso 12: quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produzirem no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se na cidade de vocês. Depois digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei-o ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo que o Senhor ordenaste. Deus, ele manda o povo, os israelitas, entregarem o dízimo ao órfão, ao estrangeiro, à viúva, para saciar a fome deles. O dízimo nunca foi para a manutenção do templo de Deus, aonde estava a arca de Deus, que é a casa do tesouro. Nunca foi para a manutenção. O dízimo era entregue para os levitas. O dízimo era para sustento dos levitas. Não era para comprar nada para o templo. Porque o templo era tudo cheio de ouro, era tudo feito de ouro, de prata. O templo era maravilhoso, ele não precisava de manutenção nenhuma. Então, como diz, eu já trazei o dízimo para a manutenção do templo. Só existiu o templo só no Antigo Testamento, que foi construído por Davi, depois por Herodes, foi reconstruído de novo, para ali habitar a arca que continha a presença de Deus. Essa era a casa do tesouro. Então o dízimo nunca foi para a manutenção do templo de Deus, era para sustento dos levitas e dos estrangeiros. E agora vamos lá terminando aqui os livros da lei, vamos lá para o livro de Malaquias, o famoso Malaquias 3. Que até coloca o Malaquias 3 nos envelopes de dízimo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Malaquias 3, a partir do verso 6. Malaquias 3:6 diz assim, Deus falando: de fato eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, nesse livro de Malaquias, que Deus está fazendo uma repreensão somente ao povo de Israel, aos israelitas. De fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Versículo 8. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas.
Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Presta atenção aqui, esse versículo muitas vezes passa de largo quando a gente lê a Bíblia e a gente não percebe. Deus está falando aqui, nos diz, e no versículo 9, vocês estão debaixo de grande maldição. Ah, mas eu pergunto agora, para quem é filho da graça? Aquele que se arrependeu e creu em Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, ele quebrou toda a maldição. Como que Deus vai se contradizer e vai nos amaldiçoar de novo? Se Jesus já quebrou toda e qualquer tipo de maldição da lei. Para quem não obedecesse a lei, lá em Deuteronômio 28, tem uma lista lá de várias maldições que Deus vai lançar sobre aquele que não obedeceu um preceito da lei. E como que Deus vai se contradizer agora, vai nos amaldiçoar, se nós somos libertos e resgatados, lavados pelo sangue de Jesus? Vós estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda. Quem é que está roubando a Deus aqui? Para quem é que é essa palavra aqui? É a nação de Israel, a nação toda de Israel está me roubando. Não é o crente que se converteu, o crente gentil que se converteu. Essa palavra, a gente tem que entender que tem palavra que era somente para o povo de Israel, só para o antigo concerto. Não era para a igreja ainda. A igreja nem sequer ainda foi mencionada ainda. A igreja era um mistério para os profetas, eles nem sabiam da igreja ainda. A nação toda está me roubando, só era o povo de Israel, essa ordenança era para o povo de Israel. A lei era para o povo de Israel. Nós não estamos mais debaixo da lei. E o versículo 10, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja, ou em outras traduções, trazei o dízimo todo à casa do tesouro, que era o templo, onde continha a arca de Deus, que Deus ali habitava a presença dele, mas era para manutenção dos levitas, para sustento dos levitas e do povo estrangeiro, não era para manutenção do templo, era para trazer ao depósito do templo, e não para manutenção do templo. Para que haja alimento em minha casa, que fala de sustento, para que haja mantimento ou alimento em minha casa. E Deus continua dizendo, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas ou as janelas dos céus, e derramarei sobre vocês bênção tal ou bênçãos sem medidas, ou tantas bênçãos, como diz aqui na minha tradução, que nem terão onde guardá-las. Agora eu pergunto para os pastores que pregam teologia da prosperidade, ao extremo, que fala, se tu dizimar 10, tu vai ganhar 1000, tu vai ganhar 100, tu vai enriquecer, Deus vai abrir a janela do céu. Por acaso na sua vida está se abrindo a janela do céu que você tem tanta bênção que você não tem nem onde guardar? Você tem tantas casas, carros, dinheiro que nem tem onde guardar? Por acaso essa palavra está se cumprindo na sua vida? Mas eu vou dizer por que não. Essa palavra não se cumpre, não vai se cumprir, porque essa palavra não é para nós cristãos. Essa palavra era destinada para esse povo naquela época. E as bênçãos aqui é que Deus ia encher as colheitas do povo, a terra. E o versículo, abrir as comportas do céu e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas ou repreenderei o devorador. Na minha tradução está assim, impedirei que as pragas devorem suas colheitas, ou repreenderei o devorador, o famoso devorador. E as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Também há uma grande fantasia, um misticismo, até uma mentira, uma heresia, dizendo que esse devorador, essa praga que devora o fruto, a colheita, é um demônio. É um espírito que vai comer as minhas finanças, que vai comer o alimento da minha casa, que vai esvaziar os meus armários, que vai me cometer de enfermidade, que vai fazer com que eu sofra um acidente. Tudo é um demônio. Então fala que esse devorador aqui é um demônio. Meu Deus, mas que tremenda heresia é isso. Quem lê a história vai saber muito bem que essas pragas era o gafanhoto, o migrador, que devorava, que Deus enviava como maldição o gafanhoto, as pragas, os bichos, para devorar as colheitas.
Não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com espiritual isso aqui. Deus está falando das pragas que ele enviava para comer toda a colheita, né? E por que que essa promessa aqui de uma bênção tal que você nem vai ter onde guardar as suas bênçãos, por que ela não se cumpre? Porque não é para nós essa palavra. E qual é a palavra que se cumpre na minha vida hoje e na tua também? A promessa que Jesus prometeu. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E que demais coisas é essa que ele falou? Comida, bebida e vestuário. E tendo isso, estejam contentes. Deus, ele dá de comer até os passarinhos, as aves, né? Quanto mais a vocês, homens de pequena fé, né? Então, a cada dia Deus proveu o suprimento. Foi isso que ele prometeu. E na minha vida se cumpre essa palavra, porque essa é a promessa para mim. Não era essa. Então, eu tenho o meu sustento necessário, não sou rico, sou trabalhador, tenho o meu salário, e Deus provê as coisas para mim. Claro que eu tenho que ser prudente também, né? Tem que saber administrar os meus bens, as minhas finanças. Mas essa promessa se cumpre porque é para nós. Mas essa de Malaquias 3:10 não se cumpre. Sabe aonde que ela se cumpre só? Na vida dos pastores mentirosos, dos pastores que pregam teologia da prosperidade, os falsos profetas, né? Eles enriquecem, tem aviões, tem carros, tem mansões nos Estados Unidos e inúmeras coisas. Enquanto isso, o povo, as suas ovelhas, estão pobres, morrendo de fome, doentes, não tem dinheiro nem para comprar um remédio, nem para uma passagem, morando em favela. Por que não pega esses milhões todos e divide igualmente com a igreja, né, para os pobres ali, né? Ajuda quem tem necessidade, como era feito nas igrejas. Era dividido igual para que todos os irmãos tenham igualdade. Mas esses falsos profetas, esses líderes, pastores mentirosos, pregam o dízimo, mas o dízimo só é bom para eles, porque é eles que enriquecem. Não é os membros. Entendem? Percebam isso? Então essa promessa de Malaquias nunca foi e não é para nós. Era para um determinado tempo. E era para as lavouras. Não tem nada a ver com nós cristãos. Tiago diz também que tendo comida e bebida, com isso contentais. É o que Deus prometeu para nós. A nossa pátria, a nossa riqueza não está aqui. A nossa prosperidade não é aqui. A nossa prosperidade é o céu. A vida eterna. E agora eu quero ler em Mateus 23. Aí muitos vão dizer, mas irmão, mas Jesus, ele ordenou o dízimo no Novo Testamento. Agora eu te peguei, irmão. Jesus, ele mandou dar o dízimo. Então vamos ver então Mateus 23, que é a única passagem que Jesus fala sobre o dízimo. Mas vamos entender isso melhor. Mateus 23. Todo esse capítulo aqui de Mateus 23, Jesus ele está repreendendo e condenando os fariseus hipócritas. Ai de vós, ai de vós. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, vendo aqui de novo que o dízimo não era dinheiro, já existia dinheiro. Era frutos, era erva. Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas, que é dar o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Guias cegos, que quais o mosquito engolis o camelo. Repetindo aqui de novo, ó. Negligenciando os preceitos mais importantes da lei. De novo aqui, o dízimo está incluído nos preceitos da lei. Tem que prestar atenção nisso, ó. Negligenciando o mais importante da lei. Quer dizer que o dízimo também estava contido na lei. Então, aqui eles afirmam que Jesus está mandando dar o dízimo. Não, aqui Jesus está repreendendo os fariseus e lembrando que Jesus, ele nasceu, viveu e morreu sobre a lei de Moisés. Então, os 4 evangelhos ainda não é igreja, não é Novo Testamento ainda. Que a Bíblia, ela não foi dividida originalmente. Ela foi dividida, aquela página em branca escrito Novo Testamento, pelos homens, pelos biblicistas, para organizar a Bíblia. Mas a Escritura, ela era inteira, sem divisões. Mas os 4 evangelhos ainda é lei, ainda é judaísmo. Tanto que Deus falou que o último profeta do Antigo Testamento era João Batista. Então os 4 evangelhos
ainda é lei judaizante, ainda é sob a lei de Moisés. Jesus, ele nasceu sob a lei, ele teve que cumprir toda a lei para Deus, para ele ser perfeito, porque só ele poderia cumprir toda a lei sem errar, porque ele não pecou. E eu quero ler outra passagem em Mateus 8, porque se aqui serve como ordenança de Jesus para dar o dízimo, como não é, mas eu vou dar um exemplo para os irmãos, você vai ter que obedecer isso aqui também. Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Diz assim, Mateus 8. Ora, descendo ele do monte, Jesus, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe Jesus então, percebam bem agora, e disse Jesus ao leproso que fora curado, que foi limpo, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece o sacrifício ou a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Ou seja, isso é da lei. Na lei, quando um leproso era curado ou era limpo, ele tinha que sacrificar um animal. Ele tinha que se mostrar ao sacerdote, né, para testemunho e oferecer um sacrifício. Então agora eu te pergunto, será que toda vez que alguém for curado na igreja ou receber uma bênção, qualquer coisa, ele vai ter que matar um animal também? Então perceba que Jesus, ele teve que cumprir a lei. Ele andou sobre a lei, ele viveu sobre a lei. E para provar que os 4 evangelhos é lei, não era Novo Testamento, ainda não era igreja, Jesus, ele falou para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Note que ele vai edificar, né? Futuramente edificarei. Não existia igreja ainda. E no livro de Hebreus, agora eu vou provar biblicamente que os 4 evangelhos ainda é lei e não serve como regra de doutrina para a igreja. Certos acontecimentos que Jesus passou, que ele fez, ele estava sob a lei. E ele ensinou a lei. Hebreus capítulo 9, versículo 16 e 17. Diz assim, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Ou seja, para valer um testamento, e isso é até na lei dos homens hoje também, a pessoa que fez o testamento, ela tem que morrer para poder desfrutar, para os seus parentes, filhos, poder desfrutar, usar aquele testamento, usar os bens, né, que o testador deixou. E aqui está bem claro, ó, um testamento só tem força, só tem validade quando o testador morrer. Porque enquanto o testador viver, o testamento não tem força, né, não tem validade. Então o Novo Testamento para nós só vale quando Jesus morre. Quando Jesus morre na cruz, a partir dali é Novo Testamento, a partir dali é a igreja em Atos 2, que foi fundada a igreja. Então o Novo Testamento para nós começa em Atos, que foi fundada a igreja. Antes era a lei judaizante. E Cristo é o fim da lei. Como diz em Romanos 10, Cristo aboliu, cancelou a lei. Romanos 10, versículo 4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo é o fim da lei. Não tem muito o que explicar aqui em Romanos, porque está bem claro que em Romanos 10, 4, porque Cristo é o fim da lei para todo aquele que crê. E 2 Coríntios capítulo 3 e verso 14 também diz assim, mas aos seus sentidos foram endurecidos, o apóstolo Paulo está falando dos judeus, os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, da lei, o qual foi por Cristo abolido. Mais uma vez aqui dizendo que a lei do Velho Testamento foi por Cristo abolido. E Gálatas capítulo 3, do verso 10 ao 14, diz assim, Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição,
Percebam que quem pratica as obras da lei, as ordenanças, estatutos, esse sim está debaixo de maldição se ele não cumprir sempre. Estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. E o dízimo fazia parte da lei. E o 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fazer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, por Cristo Jesus, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Muitos aqui acham que essa bênção de Abraão é as riquezas de Abraão. Não tem nada a ver com as riquezas e as fazendas de Abraão. A bênção de Abraão, a palavra diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A bênção do pai Abraão, o pai da fé, é a mesma fé que Abraão tinha, Deus concedeu a nós. Deus, ele nos concede o crer para sermos justificados, para ser atribuído como justiça diante de Deus. Então a bênção de Abraão é a fé, a promessa do Espírito. Essa é a nossa bênção, não é as riquezas de Abraão, as fazendas de Abraão. Não tem nada a ver com isso. As pessoas distorcem os versículos para pregar a prosperidade. Não, tu vai ser rico que nem Abraão. A bênção de Abraão é tua, a bênção de Abraão é minha. Isso é heresia. Eles distorcem os versículos. E Gálatas 5. Gálatas 5, do 1 ao 6. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão de novo. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça caíram, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Ou seja, muitos acham que a lei me justifica, eu dou o dízimo, é um ponto a mais para mim. Não, da graça caiu. Eu quero ler em Atos agora. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim, aqui o contexto, aqui os judeus que estavam se convertendo, os judeus que se converteram, eles queriam obrigar os gentios, os cristãos gentios que não eram do povo judeu, a guardarem a lei, a se circuncidar, a guardar a lei de Moisés. E os apóstolos vão conversar sobre isso. Atos 15, 1 diz assim: então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vocês, os irmãos que se convertiam, os crentes gentios, se vocês não se circuncidardes conforme a lei de Moisés, não podeis ser salvos. Olha só. Os judeus convertidos, que se converteram, querendo Jesus, evangelizando, ensinando os novos convertidos gentios, né, que somos nós, a guardar a lei e se circuncidar, conforme a lei de Moisés, senão vocês não poderão ser salvos. Um probleminha, caiu a ligação. Estava lendo aqui em Atos 15, que os judeus estavam obrigando o povo gentio a guardar a lei. E se eles não guardassem a lei, eles não poderiam ser salvos. E tendo tido Paulo e Barnabé grande discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos.
e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido e se convertido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los, os cristãos gentios, e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. E o versículo 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e os anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, os judeus chamados Bársabas, e Silas, varões distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Sicília, saúde, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram, ou seja, os judeus que se converteram estavam perturbando eles, né, com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Ou seja, os apóstolos não mandaram os judeus crentes ensinar eles, os cristãos gentios, que somos nós, a guardar a lei. E o apóstolo continua: pareceu-nos bem reunidos, concordemente, em concordância, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, homens que já expuseram sua vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E ele vai dizer as coisas agora: que vos abstenhais, isso é para nós gentios, que vos abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada e da fornicação ou prostituição. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então, os apóstolos, eles não deram encargo para os cristãos gentios de lei, dízimos ou sábados. É apenas esse mandamento que eles falaram para nós, para os cristãos gentios. Eles enviaram cartas para os crentes, para os cristãos gentios, que pareceu bem ao Espírito Santo, Deus, e a nós não vos impor mais encargo algum, ou seja, da lei, senão essas coisas, que vos abstenham da carne sufocada, dos ídolos, do sangue e da prostituição. Foi só isso, nada mais. Então, esse negócio que nós temos que cumprir a lei, que o dízimo, isso aí tudo fazia parte da lei, não é para os cristãos gentios. Eu quero falar agora rapidamente sobre qual é a forma que os cristãos hoje devem contribuir. Eu não estou aqui ensinando ou dizendo que o cristão, o crente, ele não deve contribuir. Isso, se eu dizer isso, eu vou estar indo contra a Bíblia. Eu só estou aqui, né, refutando essa teologia do dízimo, que isso aí fazia parte da lei. O dízimo é bíblico porque está na Bíblia, mas não é mandamento, ensinamento ou ordenança para nós cristãos gentios. A forma da igreja, do Novo Testamento, de contribuir é outra. E vamos ver agora aqui em 1 Coríntios 16, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, do verso 1 ao 3. Diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com o seu ganho, e o guarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Quando eu chegar, enviarei com carta de recomendação os que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Notem aqui que as coletas no Antigo Testamento, nenhum apóstolo, o apóstolo Paulo ou nenhum apóstolo, nenhuma parte do Novo Testamento a partir de Atos, não tem nenhuma menção de dízimo, nenhuma. De mandamento, de ordenança, não existe isso no Novo Testamento. A forma de nós contribuir com generosidade e com alegria. E reparem que a coleta aqui não era para templo, não era para prédio, era para os santos. Versículo 1, quanto a coleta para os santos.
e separem aquilo que puder, de acordo com a sua prosperidade, com o seu ganho. Ou seja, você tem que ofertar, que contribuir conforme o que você ganha. Não tem uma taxa específica, 10%, 30%. Não, eu vou dar conforme a minha prosperidade. Se eu posso dar, eu vou dar. Porque Deus diz, Deus ele não pede o que vocês não têm, mas segundo o que vocês têm, né? Então é bíblico, sim, o cristão deve contribuir, mas vejam que a prioridade aqui da coleta e das contribuições não era para os prédios e nem para templo. As contribuições eram para suprir a necessidade dos santos, dos irmãos mais pobres de Jerusalém, da Judéia, da Galileia, que Paulo ia mandar entregar. E a outra parte é em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios 8, do 1 ao 4. Irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade. E isso em dura prova de tribulação, porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Ou seja, aqui, esses irmãos que estavam contribuindo, eles eram extremamente pobres, mas mesmo assim eles insistiram com Paulo: nós queremos contribuir, nós queremos ter esse privilégio, essa graça de Deus de ajudar também. Somos pobres, mas vamos ajudar com aquilo que nós temos. Né? Então, toda a coleta era feita para os santos. Se vocês lessem esse contexto de 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8 e o 9, que nós vamos ver agora, todo o contexto, as coletas eram feitas para os santos, para os irmãos. Não era para suprir tempo nenhum, porque a igreja se reunia na casa dos irmãos, então eles não tinham necessidade de suprir tempo. Era para as necessidades dos irmãos mais pobres. E hoje em dia o que se vê? Os templos estão enriquecendo, os cofres dos presidentes, as denominações, e muitas ovelhas ali perecendo. Às vezes tu tem um dízimo ali de R$200. Tu poderia dar R$100 para uma família pobre ali e R$100 para a igreja também, porque é justo que se você congrega em algum templo ou se reúne em algum lugar que tem despesas, claro que é justo que você ajude na luz, na água, no aluguel, claro que é justo. Mas a prioridade é aos irmãos mais pobres, aqueles que estão em necessidade. Jesus disse que ele quer misericórdia, que é amor. Ele não quer sacrifício, ele quer que use de misericórdia. E onde é que está a misericórdia nisso? Não, eu vou dar todo o meu dízimo na igreja. E o irmãozinho ele perecendo. Ninguém oferta para o irmão. O irmão doente, o irmão com a família com fome, desempregado. A nossa missão, as coletas, com generosidade, é para suprir as necessidades dos irmãos mais pobres. Em segundo lugar, o templo. Mas irmão, mas se não der o dízimo, a igreja não vai crescer, irmão. Essa ideia de igreja, que a igreja é templo, isso é uma outra heresia. A igreja somos nós. Sabe como é que a igreja cresce, irmão? É eu e você evangelizando, ganhando almas para Jesus. Então aí o corpo de Cristo vai crescer. Vai ter multidões. Não é os templos que tem que crescer, abrir pontos e mais pontos e congregações e denominações e cria a placa daqui, cria a placa de lá, vou botar um ministério, vou abrir outro ponto. Essa ânsia dos líderes, dos presidentes de abrir mais pontos e pontos para fazer dízimo, fazer oferta, para que isso? Só que eles não saem para as ruas para evangelizar. A igreja cresce, vou repetir, é evangelizando e ganhando almas. É assim que a igreja de Cristo cresce. 2 Coríntios capítulo 9 diz assim: agora, quanto à assistência em favor dos santos, de novo falando das coletas, não há necessidade de que vos escreva, pois estou certo da vossa disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, dizendo que a Caia está pronta para contribuir desde o ano passado, e o vosso empenho tem motivado muitos outros. Mas estou enviando esses irmãos a fim de que o nosso orgulho por vós, nesse assunto, não se torne vão, para que estejais preparados, como eu dizia. E assim, se alguns macedônios forem comigo e vos acharem despreparados, não sejamos envergonhados em nossa confiança. Isso sem falar de vós. Versículo 5.
Portanto, considerai necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como contribuição e não como extorsão. Mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá, ou ceifará. Quem semeia com generosidade, também colherá com generosidade, ou com abundância ceifará. Aí percebam que sempre quando na igreja vão dar uma palavra de dízimos, para recolher os dízimos e ofertas. Quando eles não leem Malaquias 3:10, eles leem esse versículo. Aquele que semeia muito também vai colher muito. Ou seja, se tu dizimar, ofertar bastante na igreja, tu vai colher muito. E eles leem só esse versículo isolado. Por quê? Porque se ler o contexto, você vai ver que não é para o templo, isso não é de dízimo. Versículo 7. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento. Você não pode ser constrangido, oferta, dá 100 que tu vai ganhar 200. Irmão, tu está roubando a Deus, está sendo ladrão. Está te constrangendo. Está aplicando a lei em cima de ti. Não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, eles usam esse versículo 6 aqui, de quem semeia muito, colhe muito, eles usam para tirar dízimos. Um versículo fora de contexto. Sendo que o contexto todo do capítulo 9 aqui é coleta para os irmãos pobres, para ajudar os irmãos, as necessidades dos irmãos. Não tem nada a ver com templo, com dízimo, nada a ver com isso. Preste bem atenção nisso. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordei em toda boa obra, conforme está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E esse versículo está em Salmos também, que ele citou aqui. Então, a nossa contribuição, a prioridade é para os irmãos mais pobres, as necessidades dos irmãos, em tudo que tiverem, e também distribuir aos pobres quando a gente poder ajudar os pobres. A prioridade é essa, é esse o foco da contribuição da igreja. É para suprir as necessidades dos irmãos e dos pobres. Não era de templo ou de prédio, mas repito, se você congrega em algum lugar, se reúne, e esse templo tem gastos, é claro que é justo que nós contribuamos também, sim. E versículo 10, aquele que dá a semente ao que semeia, quem dá a semente é Deus, e ao que semeia somos nós. E pão para comer também suprirá e multiplicará a vossa semeadura, e aumentará os frutos da vossa justiça. Ou seja, se nós distribuir mais aos pobres, ajudar os irmãos, Deus ele vai nos contribuir muito mais graça, vai nos ajudar mais e para nós ter mais para abençoar mais ainda. Né? E Deus aumentará os frutos da nossa justiça. Nós vamos fazer muito mais justiça assim. Deus, ele dá semente ao que semeia. Então ele vai aumentar a nossa sementeira, né? a nossa prosperidade, para nós ajudar os irmãos. Então Deus ele vai se gratificar disso e vai nos abençoar muito mais, para que nós abençoamos muito mais ainda. Né? E versículo 11, e em tudo sereis enriquecidos para serem sempre generosos, o que por nosso intermédio produz ações de graças a Deus, porque ministrar essa assistência não apenas supre a necessidade dos santos, versículo 12, suprir a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. E todos vão dar graça, todos vão louvar a Deus, por Deus estar nos conferindo graça, o amor de Deus em nós, para nós operar essa atitude de amor. Então, todo o contexto da forma de contribuir no Novo Testamento é 1 Coríntios 8, do versículo 1 ao 4, não, 1 Coríntios capítulo 16, do versículo 1 ao 3, 2 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 ao 4, e 2 Coríntios 9 inteiro, e o 8 também inteiro. E as pessoas tiram um texto fora de contexto para aplicar como dízimo. Agora vamos ler a palavra do dízimo, irmão. Agora vamos ler aqui em 2 Coríntios 9. Aquele que semeia muito, colhe muito. E param por aí. Eles não explicam o texto para a igreja. Eles não explanam todo o texto e contexto para explicar para a igreja do que a Bíblia está falando. Né? E daí os irmãos, por exemplo, se tu vai falar sobre dízimo com os irmãos, olha, irmão, sabia que o dízimo ele foi abolido, sabia que o dízimo não é cristão? Os irmãos têm até medo de falar sobre isso. Não, irmão, eu vou estar indo contra o meu pastor. Então, esses templos só querem enriquecer.
né? Como eu falei, é justo que nós contribuamos sim, né, com ofertas, né? Porque o cristão ele deve contribuir sim, ajudar na obra de Deus. Temos que servir a Deus não apenas com dinheiro, mas com a nossa vida. Toda a nossa vida, o nosso dinheiro, o nosso ganho, a nossa vida, tem que ser usado para glorificar a Deus sim. Então, eu repito, não estou aqui lutando que os irmãos não devem contribuir. Ao contrário. Agora nós estamos no tempo da graça, do amor, né? E aquele que ama a Deus, ele vai dar muito mais. É esse o problema. A igreja hoje, os pastores, eles não ensinam a igreja a amar a Deus, servir a Deus por amor. Eles ensinam a igreja a amar a Deus por constrangimento. Não, se tu não fizer isso, Deus vai te amaldiçoar. Que maldição! Se a pessoa é crente, já se converteu, foi lavado por Jesus, não tem nenhuma maldição sobre mim mais. Deus não pode mais me amaldiçoar. Ele só pode me amaldiçoar se eu estiver no pecado. Aí eu vou estar fora de Cristo, né? Mas o importante é isso. A igreja não ensina o povo a amar a Deus. Porque se o povo amar a Deus, se a igreja for ensinada, preste atenção, você que é pastor, líder, cuida de ministérios, se você tem medo de pregar essa mensagem, essa verdade absoluta de Deus, porque certos irmãos vão parar de dar o dízimo, mas os irmãos vão parar de dar o dízimo, como é que vai ser? Tá, mas e cadê a fé, irmão? A obra de Deus, ele jamais vai deixar a sua obra parar. E se você pregar essa palavra, ao contrário, você vai libertar o povo vai servir a Deus com amor, e quem ama a Deus vai dar muito mais ainda. Ele não vai dar só 10%, ele vai entender o que é servir a Deus com o seu dinheiro, ele vai dar muito mais. Agora, aqueles que pararem de dar o dízimo, então agora não precisa mais dar o dízimo, então eu vou parar de dar o dízimo. Pode saber que esse aí é o bode. Esse aí é o joio no meio do trigo. Isso vai ser bom, essa verdade vai ser boa ser pregada, que vai limpar a igreja. Vai separar os bodes das ovelhas. Aí vai ser revelado o coração dos homens, porque a palavra diz que a palavra de Deus, sendo pregada, revela o coração dos homens. Então, a verdade liberta do quê? Do jugo da escravidão da lei, do fardo. Então, os pastores jogam, eu já estou encerrando, irmão. Os pastores, os líderes, eles jogam esse fardo da lei para cima do povo. De Malaquias 3:10, que o devorador, que o demônio vai te cometer com uma enfermidade. Tá, e me responde então, e como é que as pessoas que são bem de vida, estão prosperando, que dão o dízimo, né? Dão o dízimo, são fiel no dízimo. Não passam o meio, eles deixam de comprar um remédio para dar o dízimo. Deixa de pagar uma conta para ser fiel no dízimo. Por que eles estão pobres, quebrados? Por quê? Se a lei do dízimo, Deus vai me abençoar, Deus é obrigado a me abençoar. Mas isso não se cumpre, como eu já expliquei. Essa promessa não é para nós. E tu acha que Deus se agrada que o irmão deixe de pagar uma conta para dar o dízimo? Tu acha que Deus se agrada de um cristão ter o nome sujo na praça, ser perseguido por caloteiro? Não. Tu está envergonhando o nome de Deus. Primeiro, ajeita a tua casa, as tuas finanças, a tua família te organiza, porque aquele que abandona a sua família, aquele que abandona os seus, negou a fé pior que infiel. Então, primeiro, cuidamos da nossa família, saibamos administrar bem as nossas finanças para também ajudar na obra de Deus, servir a Deus com os nossos bens, ajudar o pobre necessitado e acudir o irmão também que está em necessidade. Essa é a prioridade. O tempo, o prédio, é em segundo plano. Mas é claro que nós temos que ajudar também, né? Onde nós estamos congregando, é nosso dever também ajudar nos gastos. Então, essa palavra que eu deixo com os irmãos, né? Não tenham medo disso. Essa é a palavra fiel que a Escritura revela, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? E qualquer coisa você pode ligar para a rádio e estar falando com a gente, tá expondo a sua ideia. O irmão Marion vai estar atendendo aí. Eu agradeço a participação e abençoe a todos em nome de Jesus. Irmão Marion. Glória a Deus. Que palavra, irmão. Poxa, ensinamento forte, né? E como o irmão disse, né? Porque o horário vai, né? Não, teria mais umas 12 horas, 14 horas e teria assunto ainda sobre o dízimo, né, irmão? Mas é um assunto muito importante. É importante, né? E como o irmão falou, né? Temos que pegar a verdade, né, irmão? Isso aí é uma prescrição para o povo de Israel. É bíblico, porque está na Bíblia, mas não está valendo para nós cristãos hoje, né? Para a igreja de Cristo, porque não estamos mais sob a dispensação da lei, mas sim da graça. E como o irmão falou, né? Se fosse pregada a verdade, né? Que a oferta é com amor, com certeza, né? Não seria estipulado 10%, mas aqueles que realmente são filhos de Deus ofertariam com amor muito mais que 10%, né?
na medida das suas posses, como diz a palavra, né? Sim, hoje em dia também eles colocam no envelope, ele trazem todos os dias, e você tem que colocar o teu nome, o teu salário, quanto tu ganha, né? E sempre em alguns ministérios, né? Eles, no dia da Santa Ceia, eles fazem a leitura dos dizimistas do mês em público, quem deu e quem não deu o dízimo. Isso é um absurdo. Meu Deus. Constrangimento aos irmãos. Total, né, irmão? E tem, já fiquei sabendo de história que colocaram cópia de cheque no envelope, né, irmão? Misericórdia. Ninguém tem que saber quanto que o irmão deu ou deixou de dar. É ele, é Deus que vai se agradar da oferta dele. Não é o pastor que tem que saber. Exatamente. Mas tem muitas heresias, né, e erros doutrinários, né, sendo ensinados nas igrejas, e por causa, alguns, né, não examinam as escrituras e vão sendo levados, né, irmão, por todo o vento de doutrina, né? Mas graças a Deus que tem aqueles que são estudiosos da palavra, né? Não são apenas leitores, mas são estudiosos, examinam e com toda certeza, né, não estão, né, não concordam com esse ensinamento que é errado, que nós vimos agora através da pregação do irmão, né, que não faz parte para a igreja hoje em dia. Então eu só deixo uma última palavra e um apelo para os líderes, pastores de ministérios, os obreiros aí, né, que meditem bem nessa palavra, nesse ensino, nesse estudo aí, né, e preguem a verdade, né, porque isso aí vai ser estariam omitindo, né, essa palavra dos irmãos, né, e porque assim, ó... Um dia vai ser cobrado, né, irmão? Oi? Um dia vai ser cobrado isso aí. Vai ser cobrado. Porque assim, ó, aquele líder, né, que prega o dízimo, que ensina o dízimo, das duas uma, ou ele faz isso, né, por ignorância, né, porque foi ensinado assim, né, ou ele sabe das coisas e não fala pro povo, né, tá pecando, ou ele tá omitindo. ignorante, desconhece o assunto, ou ele está sendo um falso profeta. Está omitindo a verdade. Isso vai né? ser cobrado. Sim. Está omitindo a verdade, né, está escondendo. Tá omitindo a verdade. Né, tá. É desse jeito aí, irmão, é como o irmão falou. Então tá, irmão, mais alguma palavra, alguma consideração final? É isso aí, irmão. Acho que eu já falei demais aí, tomei o teu tempo base. Não, aí. que isso. Se o irmão quiser, tiver mais alguma mensagem que você acha que é importante, que não foi colocada, fica à vontade, irmão. Não, o estudo que eu separei era isso mesmo, que eu tinha que correr com o assunto, né? Então, uma outra oportunidade, nós podemos comentar mais um pouco sobre isso, se tiver oportunidade. Então tá certo, irmão João. Muito obrigado pela participação, né? E fica na escuta, né, irmão? Então, os irmãos aí, né, que ouviram a mensagem, os pastores aí, por favor, não fiquem bravos com a gente, os líderes de ministérios aí, né? Glória a Deus. A palavra diz que mais importa obedecer a Deus que aos homens, né? Tem que ficar bravo com a palavra, então, né? Briga com Deus. Você, pastor, líder, né, não se curve diante de homem nenhum. Antes, a autoridade máxima é a palavra de Deus. Claro, briga com Deus, né, irmão? Nós estamos fora dessa briga deles. Quiserem brigar, brigue com Deus, não com nós, né? Então eu deixo a paz do Senhor aí e que meditem bem nessa palavra. Hein? Amém. Obrigado, irmão João. Deus abençoe. Amém, então, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.